Bom, pessoal, esse é o UmPod, nosso primeiro episódio de um podcast que tem a intenção de trazer um pouco de conhecimento e um pouco das nossas ideias sobre medicina, saúde e também como isso se relaciona não apenas à nossa vida pessoal, mas nossa vida em família e também nossa vida no trabalho. Acho que é importante ressaltar isso. Assim, a ideia nasceu, né, Alex, da gente falar de saúde e de saúde no trabalho. Como as coisas se relacionam, né? Como Foram eu várias... trago o tema saúde para dentro de uma reunião de trabalho, assim. Como é que a gente relaciona as coisas? Acho que a ideia maior é que a gente sempre bate papo sobre isso. Sempre rola um papo muito legal, com umas ideias diferentes. E por que não compartilhar? Então acho que a ideia é essa daí. Falar de um pod acho que nasce disso, dessa ideia de refletir sobre alguns temas que eu observo no dia a dia. Meu dia, eu vou me apresentar, sou Nando, sou profissional executivo de uma empresa aqui em Limeira, Alamo, e atendo grandes contas no Brasil. Tenho já alguns anos olhando o mercado de trabalho e principalmente as dores dessas pessoas que estão dentro dessas empresas para, obviamente, cuidar das suas pessoas. A empresa que eu, junto com outros sócios, temos, ela olha especificamente para assuntos relacionados a pessoas, endomarketing e tudo mais. Então, eu sempre visualizo, né, dentro dessas conversas, dentro desses momentos, um grande interesse por temas relacionados a bem-estar. E a gente sempre fala sobre isso, né? Alex também vai se apresentar, acho que é legal já pegar o gancho, falar um pouquinho sobre você, para que a gente possa mostrar essa dobradinha que a gente pretende trazer para o papo, né? Beleza. Então, meu nome é Alex, Alexander, eu sou médico, eu sou cirurgião cardíaco e eu trabalho com várias coisas. Eu sou cirurgião cardíaco, intensivista, faço medicina do esporte, estudo muito a parte de nutrologia, medicina do estilo de vida, como que isso impacta. Então, eu acredito piamente que a medicina passou... Antigamente a medicina era uma coisa só, né? Você tinha um médico que era generalista. À medida que a gente foi ganhando conhecimento, foi necessário a compartimentalização, então o cara ficou especialista na cabeça, o outro ficou especialista no coração, e isso criou essas super especialidades, né? Então, o que a gente vê hoje é uma tendência de um retorno a uma medicina que vê o ser humano de novo, tentando unir as peças, né? Porque não dá para eu falar, eu vou trabalhar só no coração e esperar que isso não vai ter um impacto no rim, no sistema digestivo, neurológico, sempre vai ter. Então, eu vejo que a medicina hoje caminha para isso, né? Para que a gente possa, de novo, unificar os nossos conhecimentos, pelo menos de um nível bom, de um nível, né, geral, mas que possa trazer benefício, e, ao mesmo tempo, manter também as especialidades quando você precisa de algo mais refinado. Mas eu conecto isso até com um pouco do que a gente pretende falar nos próximos programas, assim, porque quando a gente fala de bem-estar no trabalho, de estar bem naquele ambiente em que você trabalha, você precisa olhar o ser humano como um todo, né? Sim. Então, você tem que olhar aspectos como alimentação, como sono, como estresse, como manejo do estresse, principalmente, como espiritualidade, como atividades físicas, uso de medicamentos, ou seja, uma série de vários assuntos que se conectam, se interconectam e levam essa pessoa para o ambiente de trabalho. E isso, obviamente, vai impactar naquilo que a gente chama de bem-estar, né? E que tem um olhar... Hoje a gente vê muitos movimentos, muitas ações, muitas pautas relacionadas a como trazer bem-estar para dentro da empresa, para dentro do ambiente de trabalho. Mas a gente olha também as empresas preocupadas em entender o que aquele colaborador está trazendo para dentro da empresa junto com ele. Ou seja, não adianta só ter o puffzinho legal no cantinho do café. O programa de mindfulness, se o cara está dormindo super mal, o cara está se alimentando super mal, por N motivos também que a gente pode discutir aqui, sim, mas ele carrega isso para dentro da empresa. E aí, de quem é essa responsabilidade? É uma corresponsabilidade? Obviamente que a empresa tem o papel dela de minimamente, né, e pensar ações,
prover bem-estar, prover relações saudáveis, um ambiente seguro, onde a pessoa possa dizer que não está bem, onde a pessoa possa demonstrar o seu momento, seja ele qual for, psicologicamente falando, socialmente falando, e aí uma série de assuntos que eu acho que a gente pode trazer cada dia um aqui. Mas, mais do que isso, como eu estava dizendo, como esse ser humano, como essa pessoa está chegando lá. Então, eu acho que essas coisas conectam-se com a medicina também, né? Que está olhando o ser humano como de uma forma mais integrativa, né? Como hoje a gente aborda. Certeza. E a gente tem hoje uma questão na medicina que várias barreiras e vários paradoxos estão sendo quebrados, né? Então hoje você tem uma releitura, um reentendimento, tentar entender o porquê que determinadas decisões foram tomadas na medicina, para que a gente possa consertar, porque a gente vê que não está dando certo, né? Então é uma burrice você continuar tentando. E aí que entra um pouco da parte da ciência, um pouco não muito da parte da ciência, que é o verdadeiro cientista, ele nunca vai se contentar com uma resposta pronta, ele sempre vai questionar. E não existem verdades que são né, imutáveis. Você pode, hoje, aquilo que é considerado como certo, se novas evidências aparecem, eu não posso fechar meus olhos e falar, ignorar isso. Ignorar, não, isso aqui eu não vou considerar, né? Então, eu acho que isso daí é um movimento que vem acontecendo, acontece com alimentação, acontece com meditação, o mindfulness que você mencionou, que antigamente era visto até com né, uma certa descrença, algo meio, isso é meio charlatanismo, isso não funciona, isso é para desocupado, é para maconheiro, seja lá o que for. E hoje a gente vê a importância de você meditar, de você estar presente, de você entender o seu momento. Hoje a gente enxerga muito a importância da alimentação, do seu sistema digestivo, né, ou digestório, que seria o mais correto, sobre a sua saúde, inclusive sobre a sua saúde mental, a saúde psicológica. Mas é que tem um paradoxo, porque assim, né, a gente olha grandes movimentos relacionados ao bem-estar, nunca se falou tanto, principalmente pós-pandemia. Eu acho que a pandemia do Covid desencadeou isso e deixou um assunto na mesa que antes era olhado, mas em um nível um pouco mais deslocado dos ambientes de discussão acerca de performance, acerca de resultados e de metas e tudo mais. E bem-estar ocupou ali um espaço na agenda executiva mais importante. Mas por que disse o paradoxo? Porque no mesmo momento em que há inúmeras ações, e nunca houve tantas ações relacionadas a bem-estar, você tem pesquisas muito sérias trazendo dados de que também nunca houve tantas pessoas infelizes ou declarando estressadas ou se sentindo não tão bem dentro dos seus ambientes de trabalho. Você não acha que isso daí também pode ser porque justamente você está trazendo luz para o negócio? Sim, entendeu? Com certeza sim. Coisas que antigamente a pessoa não falaria. Hoje ela sente mais a vontade de dizer, olha, não estou bem. Exato. Mas aí que mora uma questão. Você estava falando do mindfulness, de meditação, e você vê que dentro dessas agendas, você observa algumas empresas arriscando algumas ações, algumas com ações muito robustas, bem interessantes. Depois a gente até pode, nos próximos papos, trazer esses movimentos que têm acontecido. Mas você olha algumas empresas ainda derrapando, também por ser um momento inicial acerca do assunto, colocando o cantinho da meditação. Tá ali, vai meditar ali, mas se você for meditar ali, vai acumular teus e-mails, as tuas reuniões vão ser atrapalhadas, não fornece um ambiente propício para que a pessoa se sinta bem ali, né? Então, assim, é uma coisa que a gente observa cada vez mais esses movimentos de saúde dentro das empresas, de saúde mental dentro das empresas. Alex, nunca se falou tanto em burnout, nunca se falou tanto em ansiedade, nunca se falou tanto em uso excessivo de medicamentos para dormir, de medicamentos para focar. Campeão, cara. O Brasil é campeão. O Brasil fica brigando entre o primeiro e o segundo lugar em uso de hipnóticos, né? Remédios pois dormir, e que as pessoas falam, eu tenho aqui, toma aí. Você pega do vizinho, né? Então, assim, isso realmente traz uma importância para esse tema que a gente vai promover através dessas conversas, para que, de repente, dê ideias, fomentem estratégias que sejam, de fato, interessantes para driblar esse paradoxo, né? Para que, de fato, faça efeito. Você, no consultório, né? Alex disse que... A gente se conhece há muitos anos aqui, acho que é
é legal porque em algum momento um vai ter referência do que o outro já falou. Então, o Alex, além de cirurgião cardíaco, atende em consultório também. E acho que você recebe lá pessoas com os mais variados problemas, né? E que problemas depois são tratados para que a pessoa se sinta melhor, não só no dia a dia dela, como no trabalho dela. Você vê um aumento de pessoas relatando estar se sentindo com algum mal específico vindo do trabalho, com alguma... Como é que é isso? Sim, tem bastante, e é muito comum em algumas áreas, né, de profissionais, setor bancário, quem é gerente de banco, quem trabalha com autopeças. O segmento no Brasil que mais traz problemas, que mais traz pessoas, numa última pesquisa que saiu depois, eu vou buscar aqui quem foi qual é a referência, setor de TI. O setor de TI é o que mais aponta pessoas que se declaram estressadas. Burnout. Então, isso daí é uma coisa comum hoje em dia de acontecer. É uma coisa que eu acho que as pessoas hoje em dia não têm mais tanto receio de verbalizar, de pôr para fora. Antigamente era visto como uma fragilidade, né? Então, de repente a pessoa estava lá super estressada, pensando em largar tudo, ou até fazer uma besteira, e aí não fazia porque colocava uma bela de uma máscara, né? A sociedade não aceitava o cara ser frágil, ter um burnout, quer dizer, não é que não aceitava ser frágil, mas encarava a verbalização de estou estressado e voltou para ter um colapso aqui como um sinal de fraqueza, né? E a gente sabe que não é bem assim que funciona. E muito do meu trabalho no consultório é trabalhar a base. Muitas vezes, isso acontece muito na medicina, o pessoal vai em cima do sintoma e esquece de trabalhar a causa. A causa. Né? Eu acredito piamente que se você não tem a base bem feita, todo o resto que está sentado em cima dessa base vai pender. Então, assim, é que nem aquele... Mas essa base é complexa, né? Não é uma base simples, porque a base, acredito eu, que está lá, alimentação, sono, exercício... É o banquinho, é um tripézinho lá. Você tem alimentação, você tem descanso e você tem atividade física. Okay. O resto que define você como pessoa, que é a sua espiritualidade, sua relação com o trabalho, sua relação amorosa, sexualidade, religiosidade, etc., está tudo sentado em cima desse banquinho. Tem como você trabalhar bem se a sua saúde, se a base da saúde não está legal? Não tem. Tem como você se relacionar com o seu cônjuge? Não tem. Então, como tratar bem sua família, etc., não tem. O seu desempenho, no geral, cai se a base não está bem montada. Então, eu passo bastante tempo, né, eu invisto muito tempo da minha consulta explorando aspectos como sono. Você dorme bem? Você pega no sono fácil? Ah, eu pego. E você mantém o sono, você fica picotando. Né? Quando você acorda, você se sente restaurado, reparado para encarar o dia. Então, esse é um aspecto da consulta. O outro aspecto da consulta é a atividade física. Né? Eu vou te dar um exemplo na prática como isso reflete no trabalho. Eu estava numa reunião recente, não aqui em Limeira, em um dos clientes, e eu acho que era uma reunião de 3 da tarde, 3:30 da tarde, aquela hora que depois do almoço começa a dar um sono, etc. O pessoal está batendo a cabeça. Você está ali com aquela... pescando. E começou uma das pessoas que estava comigo, representando o cliente, nossa, esse projeto aqui, nossa, não adianta, não tô conseguindo ter boas ideias e sei lá se sou eu, não sei se é o projeto em si, o que é que está acontecendo, mas não tá legal. Ok, e fomos conversando. E aí ela, mas é também porque eu não tô dormindo bem. E como foi isso recentemente? Ontem eu fiquei até, sei lá, ela falou 2, 3 da manhã assistindo não sei o que no Netflix. E aí ela foi pro trabalho. Depois de uma noite mal dormida. Seja por N motivos. Às vezes ela precisou usar aquela série para extravasar alguma, né, sei lá, alguma pulsão, alguma necessidade ali para se sentir melhor depois de um dia de trabalho cansativo também, ou não. Sim. Mas ela foi assim pro trabalho. E aí, obviamente, que 3 horas da tarde tá aqui, né? Ela já tá começando a querer descansar de novo. Aí o projeto não tá fluindo. E aí é a empresa que tá com um projeto que não sei o quê. Mas então, é o que você falou no começo, tem uma corresponsabilidade, sim, né? Não dá certeza. Pra você ficar falando, o projeto é uma porcaria, não tá fluindo. Não, eu não fiz a minha parte também, eu não tô preparado para estar aqui. Essa pessoa tem que colocar a mão na consciência e entender isso daí. É isso aí. E aí buscar o que eu estava falando, buscar a raiz do problema. Porque se for só, eu não consigo dormir cedo, então eu vou tomar um Zolpidem para dormir,
E aí depois eu vou tomar um Venvance para acordar. Vivance, como que é que? Venvance para acordar e focar. Aí eu tomo outro para tirar a ansiedade e nisso fica um ciclo de medicamento que não acaba, que fica só arranhando a superfície, né? Não está lá mexendo no que realmente importa. Não que não seja indicado para N pessoas. Pontualmente eu acho ótimo. Eu acho assim, tem um colega médico que chama Rodrigo Bomeni. Pô, a gente podia chamar uns amigos seus para papear aqui, eu chamar uma galera do mercado também, né? Para trazer as duas visões, acho que pode ser legal. Os próximos a gente vai fazer isso. Vamos tentar. Quando a gente ficar famoso, a gente chama. Até hoje ninguém podcast começar a ter audiência. E aí ele fala o seguinte, por exemplo, ele estava falando sobre emagrecimento e a onda do Ozempic. E é o que eu falo para meus pacientes também. Só que eu gostei da analogia da boia dele. O que eu falo para meus pacientes é o seguinte: se a medicação está bem indicada, ela vai ser usada pontualmente para você melhorar e entender que isso faz parte de um contexto maior, que você vai tomar outras atitudes. Sim. Legal. Né? Qual foi a analogia dele? Cara, eu prefiro que você use a boia por um tempo, até você aprender a nadar, do que você se afogar. Entendi. Então, obviamente, está falando a mesma coisa, só que a analogia foi muito boa, faz muito sentido. Você vai usar o Ozempic por um tempo, mas enquanto você está usando o Ozempic, você está aprendendo a nadar. Você não vai usar aquela boia ou depender daquela muleta para sempre. Senão você fica nesse negócio de não resolver o problema. E você começou a falar de alimentação. Eu acho que depois a gente pode ter também alguns papos específicos, assim, né? Vamos falar hoje só sobre alimentação. Acho que hoje nós estamos tendo um primeiro papo para mostrar o que pode ser um pod, onde a gente pode chegar e tal. Pode. Mas a alimentação, né? Falar um pouquinho rapidamente. Você tá trazendo aí essa questão e eu quero trazer como eu visualizo algumas empresas lidando com esse assunto. Não é incomum você entrar em escritórios, né, os quais eu frequento, e se deparar com aquelas lojinhas de autosserviço. Sim, hoje você tem os containers. Cara, né? E nessas lojinhas dentro do escritório mesmo, do lado do café hoje. É uma máquina de venda, um vending machine. Isso, e o que você encontra lá dentro? Só salgadinho, bolacha, chocolate. São coisas que hiperestimulam o cérebro num primeiro momento. E depois te causam sono. Não, outro dia eu vi um cara falando que a comida ela tem várias relações, né? Obviamente não é a todo momento que a gente se alimenta só pensando na fisiologia, na questão saudável, né? O ser humano ele só se alimenta, no momento que a gente vive hoje, ele só se alimenta buscando prazer. Pois é, a gente tem essa relação de prazer com a comida. A alimentação como uma necessidade fisiológica deixou de ser assim no século passado. Tá? Hoje, qual é a chance, pelo menos aqui na nossa realidade, de alguém realmente morrer de fome? Quantas vezes, eu pergunto isso para meus pacientes, você tem quantos anos? Né? Você está com 42. Rodou com o pneu murcho, mas vamos lá. Mas nos seus 42 anos, quantas vezes, sinceramente, você acordou preocupado se iria ter alguma coisa para comer naquele dia? Pois é. Nunca. Você, graças a Deus, você nunca passou por isso. Tive essa privilégio. Só que esse era o padrão de antigamente. Era o padrão de 200 anos atrás. E o cara tinha que ir para a roça, ele tinha que ir lá, ele tinha que pegar uma galinha para matar, ele tinha que pegar alguma coisa da horta dele que poderia estar lá ou não. Se a gente voltar mais tempo ainda, né, em que você não tinha nem plantações, era pior ainda. Então, muita coisa mudou. O ser humano hoje não pensa de uma maneira técnica sobre assuntos como alimentação e atividade física. Tá? Até porque existe todo um conceito por trás disso, como, por exemplo, por que a gente não gosta, né, instintivamente de ir para a academia e fazer exercício? Porque existe uma teoria, né, na antropologia, de que a nossa genética foi feita para você ficar em repouso. Descansar. Porque não faz sentido você gastar energia em um ambiente que não te oferece comida o tempo todo. Certo. Hoje em dia oferece, mas a nossa genética, né, a nossa evolução, não consegue entender isso ainda. Isso é muito ruim do ponto de vista de saúde, tanto de movimentação, né, como de alimentação. Porque o seu corpo, a sua genética, o seu corpo, a sua fisiologia, sua anatomia, são exatamente do mesmo jeito que eram antes da gente ter excesso de comida. A revolução agrícola foi 7.000, 9.000 anos atrás.
O ser humano está na face da Terra há 200 mil anos. Então, se eu pegar o ser humano e jogar ele antes da última era do gelo, ou da penúltima era do gelo, você seria exatamente... Se eu pegasse você e jogasse você no tempo, ninguém ia conseguir olhar para você e falar, putz, aqui não é um ser humano. Se eu pudesse viajar alguém do tempo lá de trás para cá, você ia olhar para aquela pessoa e ia falar, pô, é só mais um ser humano. Entendeu? É só mais um homem. Então, você não mudou. O que mudou? O nosso ambiente. E aí que está o problema. Né? Porque a sua genética fala para você, faz tal coisa, mas o seu ambiente te oferece outras oportunidades. Muito mais fácil, muito mais ligado ao prazer, como a gente começou a falar agora no começo. Porque eu saio de uma... Eu tô lá num escritório desses que eu citei. Depois de um papo cansativo, eu me deparo com essa machine de autosserviço. Com sneakers, eu falar, eu vou Doritos. pegar essa maçã. Cara, pode acontecer de pegar essa maçã. Pode. Mas a maçã dá até dó dela ali, porque ela deve ter semanas murcha, que ela tá ali. Porque, na verdade, você naquele momento está ali também, né, em busca de um objeto que te dê prazer, e que tire essa angústia, que tire essa pós-reunião, né, cara? Você está se formando em psicanálise, você já aprendeu vai isso. Mais um tempo aí, vai mais um aninho e pouco, mas estamos lá. O ser humano, por essência, ele é hedonista, ele busca aquilo que dá prazer mais prazer o tempo todo. E ele busca aquilo que é mais fácil. E ele nem sabe o que ele está procurando, porque muitas vezes a pulsão é inconsciente. Sim. Tá vindo ali alguma relação com algo que ele vivenciou, um ponto nodal, como a gente chama na psicanálise, que trouxe uma energia de volta depois de uma determinada situação, que ele não conscientemente ele não sabe do que se trata, e ele fala, eu preciso desse chocolate. Exato. E quando vê, ele já consumiu, já era. Nem percebeu. Né? Quando eu atendo esse mesmo paciente no consultório, eu pergunto o que você comeu, ele não sabe. E não é que ele está escondendo, ele realmente não lembra. E o que é mais louco é o seguinte, você trata de pessoas que são super inteligentes, super capazes, diretores de empresa, engenheiros, médicos, advogados, pessoas com um nível intelectual altíssimo, donos de grandes conglomerados do mundo de propaganda e marketing, hubs, endomarketing do Brasil. Aí eu falo assim, Nando, cara... Come certo, caramba. Você faz tudo isso, né? Além disso, você é o dono do seu próprio nariz, você tem lá a sua família, você é o chefe da família. Você olha para aquela marmita te olha, você leva, cara. Eu tenho feito marmita. Você não consegue controlar onde vai a sua mão e o que vai na sua boca, é muito louco, né? Tem hora que você olha que você fala, cara, eu não vou comer essa marmita aí, eu preciso de um salgado, sei lá. Eu tô melhor do que eu era antigamente. Hoje eu tô mais consciente disso. Até para entender o porquê, sempre melhorar. Mas eu tô tentando retratar quando isso passa, de uma certa maneira, a afetar você em um nível que impacta outras situações do teu dia, incluindo o trabalho. Porque eu acho que a todo momento eu quero trazer essa questão de como esse ser humano que não dorme bem, que não come bem, que não se exercita, uma pessoa que não se relaciona de maneira saudável, o que ela é dentro dessa empresa, né? Porque assim, eu, além das estratégias, além de tocar vários projetos aí relacionados a endomarketing, eu tenho ministrado aulas desse tema lá no Einstein em São Paulo para uma pós-graduação que tem esse olhar direcionado para integrativo, né? Para como a pessoa, de uma maneira integrativa, constrói a base da saúde dela. E eu falo lá em uma disciplina de bem-estar corporativo. Então, eu sou o cara que mais vou defender aqui que as empresas precisam, sim, fomentar, promover ambientes saudáveis, seguros, acolhedores, que promovam o crescimento, o desenvolvimento do indivíduo como pessoa, que respeite as suas particularidades, que aceite seus maiores desafios, seja eles qual for, porque aquela história de, os seus problemas você deixa em casa, não existe. Eu estou por completo no trabalho, eu tenho que estar por completo no trabalho, o trabalho tem que me entender, e mais do que isso, precisa... tornar seguro o ambiente onde eu possa levantar a mão e dizer, olha, não estou bem, eu estou precisando talvez de um momento, preciso agora de me ausentar desse projeto, sei lá, o que for. Aí eu estou falando de N possibilidades. Mas também sou a pessoa que entende que tem uma responsabilidade
que eu carrego para a empresa, absurda, assim, porque senão... Como você vai saber separar se aquela pessoa está sendo sincera, Sim. ou se é mais um malandro buscando atestado? Pois é, né? E você deve ver isso em PA, né? Você trabalha em pronto atendimentos aí? Trabalhava? Não lembro mais, não, né? Mas, foram anos. Mas tem, né? Tem muita gente que está ali, acho que em busca de atestado. Cara, o dia horrível é a segunda-feira, é o Dia Internacional do Atestado. Então. Né? O rapaz não trabalhou no final de semana e vai buscar um atestado na segunda porque não quer perder a cesta básica, ou seja lá o que for. Não tem nada. É só porque não quer trabalhar, entendeu? E aí você aponta uma situação dessa, na qual você tem uma empresa, que é uma empresa acolhedora, sim, tá? Que vai fazer isso. Como que você consegue discernir aquilo que realmente é uma necessidade daquele colaborador ou daquele cara que está tirando proveito? Eu acho que muitas vezes é difícil e muitas vezes é só o tempo que são vai aprendizados fazer isso, que o tempo vai trazer, a base, acho que da gestão vai carregar isso. E tem uma peça fundamental nessa relação empresa-colaborador, que é o líder. Uhum. E que, cara, depois eu vou até aproveitar e eu tinha separado alguns dados para trazer para você. É uma galera que está sofrendo para lidar com essa justamente situação de entender, será que aqui eu preciso ajudar ou será que aqui estão talvez abusando da minha ajuda, né? Sim. Digamos assim. Você tem hoje mais de 70%, 71,5% de pessoas declarando impacto de estresse e burnout nas empresas. Isso é uma pesquisa da Culture Rocks, que é recente. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem 70% das pessoas entrevistadas aqui, né, nessa pesquisa, dizendo, olha, eu senti ou estou sentindo estresse. Mas não sei se você sabe isso, mas essa pesquisa em particular, ela define níveis? Porque estresse, até um certo nível, pode ser muito benéfico. E temos um desafio aqui, porque assim, os estudos que saem são esses estudos, não são estudos científicos. Aqui eu estou falando de pesquisas, não é um estudo, dessas mais variadas que vira e mexe a gente tem dados para observar, são indicadores de algo, não são pesquisas científicas que trazem uma metodologia que mostram que naquele ambiente há um X% de pessoas estressadas e tudo mais. Mas que tem, e até você ia comentar algo a respeito do estresse bom, é isso? Sim. Você ia falar? Tem o estresse bom, né? A gente não tem um termo para isso em português, mas nos Estados Unidos tem um termo em inglês que é hormesis, que é o estresse te alavanca, o estresse te põe para melhorar. Te mantém ali ativo, né? E isso pode ser tanto no nível físico como no nível meio abstrato também, psicológico. Se você estiver numa zona de conforto, a famosa zona de conforto, se você estiver bem, você mora numa casa legal, gostosa, você come bem, tá tudo vindo fácil para você, qual que é a chance de você se movimentar para melhorar? Né? Agora, põe uma goteira lá, põe uma rachadura, você vai se movimentar. É um estresse aquilo lá. Né? Pode não ser um estresse que está te colocando em risco físico, mas é um estresse. Então, pequenos estresses fazem parte do nosso crescimento. Você se desafiar, você ir para a academia e encarar a dor de fazer uma musculação no dia seguinte, legal, isso aí faz parte, significa que você está crescendo. Tem muito da meditação também, pela própria meditação ser antagônica e no início te gerar estresse, porque você acha que você nunca vai conseguir meditar. Você está naquele momento, você fala, eu não vou conseguir meditar, não adianta, eu não vou conseguir entrar nesse estado necessário para atingir aquele estágio meditativo, né? Só que se você não encara esse estresse, você não passa por isso. Realmente, você não vai conseguir meditar. E tá lá, é alcançável, só que você precisa Mas eu acho que aqui eu estou querendo dizer mais a respeito do estresse que a gente sabe que é prejudicial. Sim. Do estresse que vai aumentar teu cortisol, que consequentemente vai impactar na tua... Na sua capacidade cognitiva, né? Seu desempenho. No teu corpo, né? Sim, O cortisol ele tem um impacto absurdo em vários aspectos. E né? de novo, puxando para aquela história da ancestralidade, o seu corpo sempre vai reagir da mesma maneira ao estresse. Tá? Então, o estresse básico para a nossa espécie é o estresse físico, é o estresse que está colocando a sua existência em risco. Dá um exemplo para você. Você vai fazer uma trilha e aí pula uma onça na sua frente. Nossa. E aí, cara? Ferrou, né? Estressou. Você tem duas opções.
Ou você vai lutar, vai ficar e vai lutar, ou você vai fugir, vai correr para fugir. Ou você vai congelar, são 3. Mas esse daí já é uma dificuldade de você encarar o estresse. Sim. Mas o seu corpo, até na terceira maneira, vai reagir da mesma maneira. Ela vai te preparar para alguma ação. Tá? Então, esse preparo é feito como? Liberando cortisol, liberando adrenalina, noradrenalina, te colocando num estado de atenção e de tô pronto para. De excesso de energia, liberando açúcar na sua corrente sanguínea, aumentando sua pressão arterial, aumentando sua batimento cardíaco e tudo mais. Exato. Dilatando sua pupila para você captar mais informação e enxergar mais. Tudo isso daí é uma resposta fisiológica ao estresse eminente, ao estresse que está lá, que pode te colocar em risco. Tá? Quando você está estressado porque você não vai pagar o boleto, você reage da mesma maneira. Sim. E nenhum boleto vai colocar a sua vida em risco. Certo? Não existe aquele negócio do tipo, nossa, meu boleto vence daqui a 5 minutos. Meu Deus, eu não vou conseguir pagar. Pum! Você morre. Não existe isso. Mas o seu corpo te prepara para aquele estresse da mesma maneira. Você vai soltar cortisol, você vai soltar adrenalina, noradrenalina, etc. Talvez não no mesmo nível que se fosse a história da onça no meio do mato. Entendeu? Mas você vai. Agora imagina pessoas que são cronicamente estressadas, ansiosas, que não param, que não conseguem, né, tirar 5 minutos para relaxar. É como se elas estivessem o tempo inteiro naquele estadozinho, sabe? Para atacar, para se defender, para... Isso daí corrói a essência da pessoa, tanto fisicamente como do ponto de vista cognitivo, mental. E aí, num aspecto psicanalítico, a gente vê o que como reação a isso. Uma pessoa com uma energia, né, dentro do sistema psíquico dela extremamente elevada e que precisa extravasar de alguma maneira, precisa ser drenada de alguma maneira, e aí ela vai para onde? Ela vai para a comida, que a gente estava falando agora há pouco. Que não deixa de ser uma somatização. Ela vai para a compra. Sim. São as ela vai para o exercício em excesso. Tem uma pesquisa da Você RH mostrando que alguns profissionais declaram que estão praticando exercício. Como é que chama? Vigorexia. Vigorexia. Ou seja, você vê que não só o estresse, mas todos esses movimentos que colocam a tua energia numa vibração excessiva e mantém ela nisso, porque naturalmente nosso dia é de altos e baixos. Sim. Eu estou aqui me preparando para uma reunião. Somos cíclicos, né? Eu estou aqui ansioso, de repente, vou entrar para gravar um podcast. Começa lá daquela maneira, sei lá, fiquei. Mas a hora que a situação se dá, você tende a drenar isso e você tende a equilibrar esse fluxo energético. E a pessoa que é estressada, ela terminou tá ali, ela já está no próximo estresse. Ela está naquele limite o tempo todo. Ou está aqui pensando no outro estresse, enquanto está aqui. Então... E aí uma pergunta, né? Porque aí a gente tem um ponto de vista... médico que traz esse olhar aqui para contribuir com as nossas discussões. Então a gente tem esse ponto de desequilíbrio onde a todo momento eu estou ali. Então você disse que um momento de estresse vai desencadear um aumento na frequência cardíaca, na pressão arterial. E esse pico o tempo todo por vários dias, o que ocasiona para uma pessoa? Vai ocasionar um AVC? Sim, pode ocasionar, pode culminar em coisas mais sérias. A gente sabe, tem também estudos sobre isso, que uma pessoa estressada, nível de estresse físico e psicológico elevado, aumenta a sua chance de ter doença cardiovascular, doença aterosclerótica, entendeu? Enrijecimento das artérias. Então isso aumenta a pressão também. É uma coisa puxa a outra, né? De novo, aquela história de que nada está isolado. Se não me engano, por esses dias é comemorado, não, ou é lembrado sobre o dia da hipertensão, não é? Por esses dias. Não Agora, sei qual é a data exatamente. Eu vi algo a respeito. E acho que isso é um ponto, porque você vê que situações ocasionadas por estresse, seja por um motivo relacionado ao trabalho, seja por outros aspectos que levaram ele para o trabalho de alguma maneira que não tem a predisposição para aquele dia que vai ser mais puxado, porque não dormiu bem, não sei o quê, e lá na frente vai desencadear um movimento estressante, que vai manter ele nesse movimento e que vai culminar lá na frente, sei lá, numa hipertensão adquirida por vários processos anteriores. E geralmente a situação ela é multifatorial, né? Porque
como nós buscamos alguma válvula de escape mais fácil e prazerosa, não é incomum que pessoas que são cronicamente estressadas vão ter alguma compulsão por outra coisa. Uhum. Então, pode ser uma compulsão por alimento. E essa pessoa pode entrar num quadro de sobrepeso ou obesidade. Pode ser uma compulsão por bebida, pode ser uma compulsão por cigarro. Ou pode ser uma combinação, né, que é muito comum. E aí, quando você tem tudo isso trabalhando em conjunto, são as pequenas peças que vão criar a tempestade perfeita que vai combinar com um desastre. Sim. Né? Esse desastre pode se dar na forma de um infarto, de um AVC, de um câncer. A gente sabe, por exemplo, que todos os cânceres do aparelho digestório estão relacionados com a obesidade, assim como câncer de próstata e câncer de mama. Então, cara, são tantas evidências e são tantas coisas que são jogadas aqui na nossa frente e a gente tem acesso a isso, que quando a pessoa não faz nada, o que isso quer dizer, né? Você como um futuro psicanalista, essa incapacidade de você se movimentar de uma maneira mais ampla, de resolver a sua situação, mesmo tendo todas as evidências, você passou a vida inteira ouvindo de médicos, de famílias, etc., e programas que você tem que fazer tal e tal coisa, e você não faz. Por que rola isso, cara? Eu acho... Bom, primeiro que assim, né? Eu ainda não sou um psicanalista. Não, psicanalista em formação. Ok, um psicanalista em formação. Mas a gente já refletiu sobre esse tema e do mesmo jeito que nesse fluxo energético para mais você extrapola em outros pontos para drenar essa energia, ou seja, para te aliviar, quando você se mantém constantemente nessa linha de baixo, onde você não começa a ver sentido, onde você não começa a entender as intenções por trás desses movimentos seus, ou quando você se coloca porque aí a gente está falando, ao invés de estresse, a gente já está falando de um quadro mais depressivo, de um quadro que coloca a pessoa numa situação para baixo, um excesso de cansaço, um excesso de angústia. Quando ela se coloca nesse estado, é onde ela deixa de entender o movimento que precisa que ela coloque a favor da cura dela, né? E ela se mantém ali. Ela se mantém na linha abaixo, ela se mantém nessa linha sem grandes movimentos. E óbvio, aí a gente está falando também de outra questão, que é como a gente observa hoje em empresas, um aumento de pessoas dizendo que estão depressivas, que estão sentindo solidão, que não veem o propósito por trás daquilo que ela está dizendo. Digitalmente e aí, conectadas, cara, mas socialmente isoladas, totalmente, né? Sozinhas, assim. E aí tem um pouco do papel da empresa também de reconectar ela à intenção por trás disso tudo. Porque imagina, se eu estou ali diante de um desafio que me exige atenção plena por muito tempo. Um desafio que me provoca a todo momento para ter grandes ideias, grandes movimentos para engajar, para ter aderência de pessoas a respeito daquilo que eu estou trabalhando, ou para vender e etc. E que exige a todo momento de mim, e eu não entendo por que eu estou naquilo. O que eu vou trazer de benéfico para essa situação? Qual é o propósito por trás dessa marca? E as empresas, algumas delas, não deixam claro isso. E mais do que isso, quando deixam claro e percebe do outro lado uma desconexão, não faz um trabalho para reconectar essas intenções, a sua que está trabalhando ali com a da empresa que te colocou ali. E aí é um trabalho de cultura, aí a gente está falando de um trabalho de aculturamento, de reconexão, de mostrar para aquela pessoa, e mostrar para aquela relação, estabelecer naquela relação colaborador-empresa sentido. E a gente está falando nada mais do que busca de propósito, né? De entender o porquê. Como então, tudo, né? Acho que tudo na vida você tem que ter um propósito, senão você entra na estagnação. É isso, cara. Cara, eu acho que isso é um tema que a gente... E é mais um assunto, para um dia. De repente falar de espiritualidade, falar dessa questão de reconexão de propósito. Acho você tem um trabalho, um livro que você... Que eu nunca lancei. Nunca lançou, mas já escreveu. Que verdade. Sobre espiritualidade no trabalho. Foi alguns ensaios sobre como
espiritualizar empresas. Então, eu acho que a gente pode falar a qualquer hora. Pode ter um tema sobre isso, a gente pode ter um tema sobre atividade física. A alimentação, acho que dá vários programas aqui, né? A alimentação dá pra gente fazer uma série de... É muita coisa, cara. Se você me empolgar para falar, você sabe que eu falo... Isso, exercício físico, né? Como lidar, assim, depois de um dia mega estressante, a rotina, o hábito de, agora eu preciso ir pra academia, né, cara? Exato. Que não é uma coisa natural. Aquela história que eu falei da genética lá, fala para você ficar em repouso, cara. Por que você vai gastar a sua energia? Amanhã você pode não encontrar nada para comer. Pois é. Então, senta ali e fica quietinho. Fácil. Só que hoje a gente tem comida em excesso, então vai lá e faz uma atividade física. Até você criar hábitos, eu acho que um dos assuntos que a gente vai ter que abordar é a criação de hábitos, né? Como os hábitos importam, o que você pode fazer para potencializar hábitos bons e o que você tem que fazer para minimizar ou dificultar os hábitos ruins. Tem vários livros sobre isso, Tiny Habits, hábitos atômicos, que são muito legais. A gente podia discutir isso aí também. Boa. E acho que cabe ainda, Alex, não pode, temas que tragam para essa discussão, eu até, como eu falei no começo, convidando pessoas para vir conversar com a gente e trazer exemplos ou casos reais de situações que interagem entre bem-estar, trabalho, saúde, trabalho, bem-estar, trabalho, saúde, para que a gente possa, para quem se interessar nessas conversas, fornecer caminhos, assim, fornecer possíveis ideias de como driblar isso tudo, porque eu acho que está todo mundo nesse desafio, né, de mesmo aqueles que estão bem hoje, como você mesmo disse, somos cíclicos, né? Sim. Amanhã eu posso estar numa situação diferente, e aí, como é que eu vou me sustentar nela, manter os meus hábitos, mesmo talvez sentindo um estresse, ou não sabendo manejar esse estresse, enfim, acho que pode ser bacana para essas conversas. Muito, muito. Tem que trazer, a gente traz a nossa percepção, o nosso entendimento, mas vamos tentar trazer soluções também, né, para quem está ouvindo, para quem tem paciência de estar nos assistindo, ouvindo. Quanto foi ela? 41 minutos já de programa, 41 cara. Minutos, eu acho que está na hora de encerrar. Cara. E eu acho de acordo com o Alexandre da NP Studios, esse é o limite, cara. Daqui para frente a galera começa a desligar. Mas antes disso eu quero também dizer que eu acho que nós temos uma história, né, de sempre estar olhando para a saúde e de como ela pode ser mais acessível e como ela pode fazer parte da tua vida de uma maneira amigável, né? Não só como uma obrigatoriedade, que eu acho que é aí que... Né? E acho que trazer para um pod essa relação também vai ser um desafio, de como pequenos hábitos ou pequenas sugestões podem ser incorporadas aí no dia a dia de pessoas que estão trabalhando e cansadas ou não, recebendo apoio ou não das empresas buscando ideias para que a gente possa fazer um barulho legal e, quem sabe, fazer sentido para uma pessoa que está ouvindo a gente agora. Beleza, concordo. Fechou, Alexandre? Se a gente ajudar uma pessoa... Tá valendo, cara. Ótimo, cara. Então, maravilha. Agradecer aí esse primeiro papo. Fora que é uma terapia também, né? Não é? Então. Faltou a cerveja aqui, né? Mas a gente não pode, né, cara? Ali. Né? Pode. Depois, sextou, pode? Né? Sextou, pode. Pode. Uma pode. Então, beleza. Obrigado aí para quem acompanhou a gente. Valeu. Acho que foi super legal. Até a próxima. Valeu. Obrigado.